Nessa aula, falaremos novamente sobre produtos notáveis. Segundo caso. O primeiro caso, visto já e postado em aula anterior, era sobre o quadrado da soma de dois. Veremos hoje a respeito do quadrado da diferença de dois números. A gente fala dois números, mas na verdade é de dois termos. Porque em vez de número pode ser letras ou expressão literal. Então, o certo dizer é o quadrado da diferença de dois termos. Aí os termos pode ser um número, pode ser uma expressão algébrica ou alguma letra qualquer. Veremos a teoria primeiro. Temos aqui uma expressão representada por letras, uma expressão literal, a menos b ao quadrado, onde o a representa um termo, ou um número, se quisermos, e o b representa outro termo ou outro número, como quisermos. Então, aqui temos o quadrado da diferença de dois termos. Como que nós fazemos? Se for para desenvolver essa expressão e fazer o produto de a menos b vezes a menos b, que seria a menos b ao quadrado, teremos que fazer a multiplicação termo a termo. Então aqui ficaria a vezes a ao quadrado, a vezes menos ab, daí menos b vezes a, o segundo termo da primeira expressão, multiplicando o primeiro termo da segunda expressão. Então, menos b vezes a, menos ba. E menos b vezes menos b, mais b ao quadrado. O que acontece? Aqui, a vezes b e b vezes a é a mesma coisa. A ordem dos fatores não altera o produto. Então, a vezes b e b vezes a é a mesma coisa. Então, ficamos com a ao quadrado menos ab. E menos ab dá menos 2ab. E mais b ao quadrado. Então, aqui ficou configurado, então, uma expressão que pode ser usada de memória, ou seja, de cabeça, para facilitar. Quando tem-se uma expressão que é o quadrado de diferença de dois termos, a gente já pode usar esse conhecimento aqui, que o quadrado da diferença de dois termos é o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo termo mais o quadrado do segundo. Então, repetindo, é o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo termo, mais o quadrado do... Então veja que o menos só vai aqui, no menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo. E o quadrado do segundo lá é positivo também. Então, quando vimos em aula anterior a respeito do quadrado da soma de dois termos, vimos que era essa mesma expressão, só que aqui era positivo. Agora, como é a diferença dos números, aqui é negativo. Única diferença. Então, no quadrado da soma de dois números fica com o quadrado do primeiro termo mais duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. E no quadrado da diferença, como é o nosso caso aqui, é o quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Essa que é a diferença. Aqui é menos agora, e quando é a soma de dois termos é mais. Vamos fazer um exemplo aqui. X menos 2 ao quadrado. Temos aqui o quadrado da diferença de dois números. Então é igual ao quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é o número 2, mais o quadrado do segundo. Então fica com x ao quadrado menos 2 vezes 2, 4x, mais 4. Então isso a gente faz, isso é bom saber esse conhecimento, essa teoria, porque quando aparecer isso,
uma prova de matemática, uma questão, um desenvolvimento qualquer da matemática, você faz direto, não precisa ficar fazendo esse desenvolvimento e multiplicando termo a termo. Ganha-se tempo. Segundo exemplo, raiz de x menos 1 ao quadrado. Temos aqui o quadrado da diferença de dois números, ou de dois termos. O primeiro termo é representado por raiz de x e o segundo termo é representado pelo número 1. Como que fazemos? Vamos fazer já direto. O quadrado da diferença de dois números é o quadrado do primeiro menos duas vezes o produto do primeiro termo pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, quadrado do primeiro termo, quadrado de raiz de x. Vou deixar aqui indicado, só para não se confundir. O primeiro termo é raiz de x. Então, quadrado do primeiro termo menos duas vezes o primeiro termo pelo segundo. Então, menos duas vezes raiz de x pelo segundo termo, que é 1. Mais o quadrado do segundo termo. Então, mais 1 ao quadrado. Desenvolvendo agora, temos que raiz de x ao quadrado. Quando temos raiz quadrada de um número elevado ao quadrado, é o próprio radicando. Então, é o próprio x aqui, que é o radicando. Então, isso fica igual. X, aqui, menos 2 vezes 1, multiplicando por aquele 1 que ficou lá para trás. Então, fica menos 2, raiz de x, mais o quadrado do segundo, 1 ao quadrado, que é 1. Ficou o resultado final. X menos 2, raiz de x, mais 1. Terceiro exemplo. Y menos raiz de 2 ao quadrado. O primeiro termo representado aqui por y e o segundo representado por raiz de 2. O quadrado da diferença de dois números, pelos nossos conceitos, é o quadrado do primeiro termo, então y ao quadrado, menos duas vezes o produto do primeiro pelo segundo, então menos duas vezes y vezes raiz de 2. Eu só mudei a ordem aqui por questão de visualização, para deixar a incógnita no final. Mais o quadrado do segundo termo. Raiz de 2 ao quadrado é o próprio radicando, que é 2. Se você gostou dessa aula, clique no joinha ali embaixo, se inscreva nesse canal para receber as notificações das próximas aulas a serem postadas. Até mais!